Olá, tudo bom? Vamos começar a nossa live sobre um assunto muito importante. Olá, boa tarde, pessoal aqui do TikTok, pessoal do YouTube. Vamos falar de um tema super importante que é antecipar a sua aposentadoria no ano de 2024. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem antecipar a sua aposentadoria, querem receber uma aposentadoria quanto antes, né? Realmente a gente sabe que muitas pessoas estão cansadas, trabalham uma vida toda e não chega e não vê a hora de chegar aquela hora da aposentadoria. Então, hoje a nossa live é nesses dois canais, é aqui no YouTube, é aqui no TikTok, onde a gente vai conversar sobre como antecipar a sua aposentadoria. Em alguns casos, a gente consegue antecipar em até mais de 10 anos. Então, fique aqui nessa live que hoje eu vou fazer um cálculo de aposentadoria e vou mostrar para vocês como é que é antecipar a aposentadoria na prática. Então, antes disso, eu quero fazer dois pedidos para vocês. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você receber em primeira mão os nossos conteúdos sobre aposentadoria, sobre benefícios, sobre pensão por morte. E o segundo pedido é que você compartilhe esse conteúdo, dê um like, curta o nosso conteúdo para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Então, eu quero saber quem tem dúvidas sobre aposentadoria pode deixar aqui nos comentários sobre o INSS, que vai ser um prazer em responder vocês. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para antecipar a aposentadoria, Daniela? Como é que a gente vai fazer para antecipar a aposentadoria em até 10 anos? É possível? Sim, é possível antecipar a aposentadoria em até mais de 10 anos. Então, primeiro, eu quero relatar para vocês quais são as regras de aposentadoria que a gente mais utiliza hoje aqui no escritório e como é que a gente vai fazer para antecipar essa aposentadoria. Hoje a gente utiliza, uma das regras que a gente mais utiliza é a regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Embora não exista mais, porque em 2019 teve a reforma da Previdência, onde acabou com a regra de aposentadoria por tempo de contribuição, existem as aposentadorias pedágio de 50%, de 100%, de pontos, só que o que que acontece? Muitas pessoas que têm bastante tempo de contribuição conseguem se aposentar pela regra antiga, a regra antes de 2019. E isso significa que você vai se aposentar com a lei antiga, não com a lei nova. Então, sim, é possível diariamente a gente atende pessoas, a gente faz cálculo de pessoas que vão se aposentar com a regra antiga, não com a regra nova. Então, sim, é possível a gente ter uma aposentadoria por tempo de contribuição hoje, em 2024. Então, qual era a regra? E a regra que a gente utiliza é 30 anos de contribuição para a mulher, ela teria que ter 30 anos de contribuição lá em 2019, e para o homem, 35 anos de contribuição em 2019. Como a gente vai localizar esses 30 anos de contribuição? Esses 35 anos de contribuição para o homem? Se eu entro lá no site do meu INSS, às vezes eu tenho 20 anos de contribuição, às vezes eu tenho 18, às vezes eu tenho 20 e poucos. Não fecha a conta, Daniela. Como é que eu vou fazer para encaminhar minha aposentadoria? E eu vou te explicar como a gente vai fazer. O nosso escritório, primeiro eu quero situar vocês aonde eu estou. O nosso escritório é Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, próximo de Porto Alegre. Então, hoje a gente atende fisicamente aqui em Santo Antônio, mas a gente atende online em Brasil inteiro. Em toda a nossa região, aqui Santo Antônio e cidades próximas, a gente tem muito atividade rural. Muitas pessoas que viviam na roça com seus pais, viviam com seus avós, depois migraram para a cidade, vieram para a cidade para trabalhar em fábricas de calçado, em metalúrgicas, em indústrias. Então, isso aqui no Rio Grande do Sul é recorrente. Muitas pessoas viviam na roça e saíram da roça e vieram para a cidade. Esse é um fator que nos ajuda muito numa aposentadoria. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o período que eu morei lá na roça, que eu morei lá na zona rural, esse período ele conta para minha aposentadoria, independente de ter contribuição ou não ter contribuição. Ele não tem contribuição, por quê? Porque naquele período eu trabalhava com os meus pais,
trabalhava com os meus avós, então eu não recolhia para o INSS. Só que este período onde você trabalhou lá na roça ajudando os seus pais na plantação, na colheita, esse período ele conta para sua aposentadoria, sim. Bom dia, boa tarde, dona Eunice. Boa tarde, seu Alcindo. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal, seu Arnaldo, seu Carlos. Boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui, dona Constância, muito obrigada. Se você puder compartilhar a live, agradeço. Dona Margarete, seu Renato, Dona Maria do Campo, é isso. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live com outras pessoas para que a gente alcançasse mais pessoas visualizando aqui o nosso conteúdo. Então, vamos lá. A pessoa estava lá no campo, esse período do campo ele conta para aposentadoria, veio para a cidade e agora ele quer se aposentar. Ele está com 50 anos, tem bastante tempo de contribuição e ele já quer encaminhar a aposentadoria dele. O que que significa isto? O que significa esse período de roça lá do tempo da agricultura para o INSS? Esse período, ele é somado ao seu tempo de contribuição. Então, hoje, para o INSS, facilmente a gente consegue pegar o tempo da agricultura e somar com o tempo de cidade. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho 15 anos trabalhando em fábrica de calçado. Se eu pegar o período de roça, que pode ser 10 anos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, eu já tenho 25 anos de contribuição. Por quê? Porque esse período de rural, ele conta desde os 8 até o teu primeiro contrato de trabalho, até o momento que você se casou, até o momento que você saiu da agricultura. Então, tem muitas pessoas que ficam até 20 e poucos anos no rural e depois vêm para a cidade. Então, todo esse período, que é um período longo, ele conta para aposentadoria. E realmente ele impacta muito no cálculo de aposentadoria quando a gente faz a soma. E como é que a gente vai comprovar esse período rural? Vocês já se perguntaram? Esse período rural, junto ao INSS, o INSS não sabe que tu trabalhou na agricultura. O INSS não tem essa informação, até porque não teve recolhimento. Então, a gente vai ter que comprovar para o INSS, a gente vai ter que comprovar para o INSS que você trabalhou, que você desenvolveu essa atividade de agricultura com seus pais. Então, a gente vai precisar de documentos da terra, pode ser escritura, contrato de arrendamento, blocos rurais, toda essa documentação ela serve para comprovar. Ai, Daniela, mas eu não tenho nada desses documentos, os meus pais não tinham documentos, meus pais não têm nada registrado. Daí, o que que a gente vai fazer? Vamos ir, boletim da escola, você estudou lá na zona rural, tem esse documento, você foi batizado lá no interior, que comprova que a igreja que você foi batizado era no interior, você foi... fez a primeira comunhão no interior, o teu pai e a tua mãe tinham um cadastro no posto de saúde, nos médicos como rural, então a gente vai tentar buscar documentos que sejam documentos públicos para comprovar que realmente você viveu lá na agricultura. Outro documento, a certidão de nascimento minha, dos meus irmãos, que constam ali os meus pais como agricultor, como lavrador. E isso também serve como prova de atividade rural. Então a gente tem que colocar na cabeça para pensar e ver o que que a gente tem, quais os documentos que eu poderia pegar lá da época para comprovar junto ao INSS que sim, realmente eu morei lá fora, eu realmente tenho essa atividade, porque no momento que a gente conseguir comprovar isso para o INSS, a gente vai conseguir realmente antecipar a aposentadoria. Então, quando a gente consegue essa documentação, a gente vai solicitar para o INSS um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto com o rural. E daí a gente consegue antecipar bastante o tempo de contribuição. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela e vou virar aqui o pessoal do TikTok também para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Para vocês, um cálculo de aposentadoria para a gente fazer junto para vocês verem como é que funciona, como é que é a mágica. Aqui. Deixa eu virar para o pessoal aqui do TikTok. Vamos ver se o pessoal, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui. Eu acho que, vamos ver aqui.
compartilhar. Acho que agora o pessoal aqui do TikTok, acho que depende, estão vendo, mas eu acho que fica meio difícil, é mais fácil eu ir explicando para vocês como é que funciona, daí fica mais fácil. Deixa eu deixar o celular aqui. Eu acho que é mais fácil eu explicar para vocês. O pessoal do YouTube está vendo. Então vamos lá. O que que acontece? Esse cálculo aqui, ó, olha só, essa cliente ela tem de tempo de contribuição 17 anos, ó, 17 anos, 5 meses e 3 dias. Então, hoje, essa cliente, ela não pode encaminhar um pedido de aposentadoria. Por quê? Porque ela tem só 17 anos, 5 meses e 3 dias. Então, ela não tem os 30, então ela não pode encaminhar. Só que o que que acontece? Essa cliente, essa pessoa, ela tem rural, os pais dela viviam na agricultura, ela ajudava na plantação do fumo, das verduras, das hortaliças. Então, essa cliente, ela tem rural e ela tem documentação, não muitos, mas ela tem documentos. Daí, o que que a gente vai fazer? Porque isso daqui é o tempo que ela tem lá no meu INSS. Ela entrou lá no meu INSS, ela viu que, depois, se José, eu respondo a sua pergunta. Ela viu que tinha 17 anos, 5 meses e 3 dias. Só que o que que acontece? Essa cliente ela tem um rural. Então vamos lá. Então vamos refazer esse cálculo. Então hoje ela conseguiria se aposentar só pela idade, tá? Só com a idade aqui. Vamos ver aqui que idade que ela vai se aposentar. Lá em 2032, tá? Porque falta 8 anos ainda. Ó, tá vendo que todos aqui estão vermelhinhos, é sinal, ó, que ela ainda não fecha o tempo de contribuição. Só que essa cliente, ela tem um rural, então a gente vai refazer o cálculo dela e a gente vai colocar atividade rural, adicionar vínculo. E o rural, como eu falei para vocês, o INSS tem aceito desde os 8 anos de idade. Em alguns casos, a gente já conseguiu a comprovação, né? Já teve casos aí que a gente participa de grupo com outros advogados que conseguiram a comprovação desde os 5 anos de idade. Então, realmente, o impacto é muito grande. Realmente, a gente consegue uma diferença enorme. Boa tarde, seu José Barbosa, tudo bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar o rural. Esse rural ele tem que ser lançado lá no INSS, ele não aparece. E a data do rural a gente vai colocar desde os 8 anos de idade. Então, vai ser do dia 26/9/1978. E quando ela saiu do rural, foi no dia 31/12/1993. Depois disso, ela assinou a carteira. Então, a gente vai adicionar. Então, aqui, ó, eu já adicionei o rural, ó, de 78 a 93. Vamos ver o que que vai acontecer. Então, agora a gente vai fazer o cálculo. E tá vendo que esses períodos aqui, ó, todos eles aparecem como normal. Se caso essa cliente, ela fosse períodos especiais, depois eu vou fazer a simulação com o período especial, também aumenta, né? Mas depois eu vou explicar do período especial, vamos falar do rural. Então, vamos aqui finalizar o cálculo dessa cliente, ó. O que que acontece? Quando a gente coloca o rural dessa cliente, o período de 17 anos que ela tinha, 5 meses, ela vai para 32 anos e 8 meses. Vocês conseguem perceber que aqui já está verde? É sinal que fecha, que ela já pode encaminhar a aposentadoria dela. E olha só, essa cliente, ela só iria se aposentar com 62 anos. Por quê? Porque ela estava sem expectativa de aposentadoria. Por quê? O cálculo que ela fez, ela entrou no site do meu INSS, ela não viu que tem essa possibilidade do rural, ela não somou isso e ela está esperando. Ela ia esperar até os 62, só que ela já tem direito à aposentadoria. Por quê? Porque ela tem o rural. Vamos ver quanto tempo ela conseguiu de rural. Claro que o INSS ele vai ter que aceitar esse rural. Ó, o tempo rural, 15 anos, 3 meses e 5 dias. Então, é bastante tempo de rural. E esse caso aqui é um dos casos que o INSS aceita, tendo documentação, é bem tranquilo. O INSS aceita facilmente. Então, realmente, já a mágica já aconteceu. A gente ganhou já 13 anos e já conseguiu fechar a aposentadoria dessa cliente em função de colocar o rural no tempo dela de contribuição. Agora eu quero mostrar para vocês outro detalhe. Então, o rural faz aumentar o tempo de contribuição e bastante. Então, a gente consegue hoje aumentar o rural muito mais que 10 anos, né? Tem casos aí, no caso dela, 13 anos, 15 anos, então realmente acaba tendo um impacto muito bom realmente nas aposentadorias. Agora, vamos fazer o cálculo
por exemplo, que essas atividades dela aqui fosse insalubre, tá? Então, ela ficou ali, ó, 32 anos, vamos até voltar para mim anotar. O tempo dela aqui, ó, 32 anos, 8 meses e 8 dias, tá? Isso sem atividade insalubre. Só que essa cliente, vamos fazer uma suposição que ela sempre trabalhou com agente insalubre. Trabalhava em fábrica de calçado, com cola, com limpador, com produtos químicos, ou era um cliente que era metalúrgico, que trabalhava com barulho, com solda, com graxa, com ruído, e isso faz com que aumente o tempo de contribuição. Então, esse tempo de contribuição de normal, eu vou colocar como especial, tá? Em função da insalubridade, se ele pegar os PPP, então eu vou botar esses 3 períodos aqui, ó, como especial. Depois ela recebeu auxílio doença, não tem como botar especial, e depois 2017, aqui até 2019 também a gente consegue como especial. Vamos colocar até a reforma da Previdência como especial. Vamos ver o que vai aumentar o tempo dela de contribuição, o fato de ter períodos insalubres, tá? Claro que esses períodos insalubres vai precisar de documentos. Então, assim, ó, de 32 anos, 8 meses e 8 dias, no caso dela, ela é mulher, então o cálculo é um pouquinho reduzido, se fosse homem, o cálculo iria aumentar. De 32 anos e 8 meses, ela foi para 35 anos, 3 meses e 15 dias. Então, ela já tem tempo de sobra. Ela precisaria 30 anos lá em 2019, ela já tem 35 anos. Então, ela já tem tempo sobrando para encaminhar a aposentadoria. Então, o que eu falo para os clientes quando eu estou atendendo, quando eu estou aqui no escritório? Não se iludam com o meu INSS. Se você acredita cegamente naquele cálculo do INSS, se você não sabe esses ajustes, o que pode ser incluído, o que pode ser melhorado, muitas vezes você vai estar perdendo dinheiro. E o que eu digo perder dinheiro? Às vezes é perder 1 ano, 2 anos, igual essa cliente, quase 10 anos, porque ela está com 53 anos, 9 anos, sem ter aposentadoria. E o que impacta financeiramente para essa cliente ficar 9 anos sem receber aposentadoria? Vamos fazer o cálculo? Vamos ver qual o prejuízo que ela está tendo? Então, 1.412 vezes 13, ela, por ano, ela está deixando de ganhar 18.358. Agora vamos ver dos 9 anos que ela iria. Ela está deixando de ganhar, essa cliente, olha só, 165 mil reais. Ela está deixando de botar no bolso dela. Por quê? Porque ela não sabe dessa informação. Ela não sabe que pode solicitar o rural desde os 8. Ela não sabe que pode colocar insalubridade na aposentadoria dela e melhorar o cálculo da aposentadoria. Por quê? Ela está com aquela ilusão que vai entrar no aplicativo do meu INSS, que está tudo lançado ali, os recolhimentos dela, e ela acha que está certo e que vai ter que esperar. Só que isso acontece diariamente. E isso pode estar acontecendo com você. Pode estar acontecendo com você, do TikTok com você, que é do YouTube. Por quê? Porque você tem tempo, muitas vezes de rural, e acha difícil conseguir documentos, acha complicado, mas às vezes tu consegue, né? Um boletim de uma escola, uma testemunha, consegue um certificado lá que você estudou, uma certidão de batismo, de primeira comunhão, às vezes consegue um documento. Boa tarde, Márcio, tudo bom? Muito obrigada por ter compartilhado a live. Então, assim, gente, não vamos botar dificuldade em coisas que a gente pode antecipar. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho? Sim, pode ser que dê um pouco de trabalho. Eu tenho que ir atrás desses documentos, porque você que vai ter que ir atrás, ver o que teus pais têm, em algum órgão público para ver se tem algum documento. Mas isso vai fazer com que você consiga antecipar sua aposentadoria em muitas vezes mais de 10 anos. E a gente fazendo o cálculo dessa pessoa, ela consegue antecipar 9 anos e com isso ela vai conseguir ganhar 165 mil reais a mais. E daí tu pensa assim, hoje no Rio Grande do Sul, quantas pessoas, a gente passando por uma tragédia, que é enchente, que estão sem casa, estão sem renda, e que às vezes a gente pode antecipar uma aposentadoria para a pessoa já ter uma renda. Deixa eu responder agora as perguntas que tem aqui. Deixa eu
lá para cima, o seu José perguntou. Dei entrada na minha perícia via documento. Ela acessa em junho, que tem que fazer para prorrogação. A prorrogação de auxílio-doença, ela está saindo em muitos casos de forma automática. Então, seu José, você vai entrar no sistema e até fiz um vídeo hoje à tarde mostrando que aparece ali prorrogação do benefício, daí tu vai clicar em prorrogação do benefício e o benefício pode ser que seja prorrogado de forma automática. Arisvaldo, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Agora a Cris me perguntou. Trabalho 12 por 36, se o feriado cair no dia da minha escala, tenho direito a receber. Cris, infelizmente não é minha área, eu faço aqui só aposentadoria, auxílio-doença. Bom que tu pergunte essas questões para algum advogado que seja da área de trabalhista, tá? Então, depende se eu te responder aqui, eu vou te falar alguma coisa que esteja errado. Vamos lá, outra pergunta, eu sou viúva, 40 anos, recebo uma pensão rural do meu esposo que já é falecido. E você, bem provável que também tenha direito a receber uma aposentadoria rural, se vocês eram casados, né? Se você já tiver 55 anos, você pode ter a aposentadoria e a pensão por morte, ela é acumulada. Tenho 60 anos de idade, 21 anos de contribuição. Posso requerer minha aposentadoria? Não, é casa nova, não. Se você pode, só se você tiver os 30 anos em 2019. Então, é importante saber se tu tem rural ou se tu tem períodos especiais para que a gente consiga atingir esses 30 anos. Daí sim, se não, só com 62. Se tu tiver só os 20 anos de contribuição, tá bom? Então, gostaria de encerrar a nossa live aqui com essa conscientização para que vocês não fiquem pensando ou acreditando só no cálculo do INSS, que muitas vezes esse cálculo está errado. Você está perdendo dinheiro, podendo já antecipar sua aposentadoria em 10, 15, né, anos aí. Por quê? Porque a gente conta o grau desde os 8. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à aposentadoria, tempo de contribuição, os documentos, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês. Até mais. Até mais, pessoal do YouTube.